O OpenPlant ele é bem parecido com as outras aplicações que vimos ao longo destas sessões. Ele tem uma interface muito parecida com o Open Buildings, por exemplo, com o Open Roads ou OpenSite. Então, assim como nas outras ferramentas, a gente também está com o OpenPlant conectado aqui no nosso portal, o nosso projeto chamado Projeto Saneamento. E também vamos usar o ProjectWise Share, que é a ferramenta de compartilhamento de todos os entregáveis, os arquivos de produção. Bom, para iniciar, eu vou começar criando um novo arquivo. Esse arquivo vai ser guardado na pasta do ProjectWise Share, referente à minha disciplina. Vim aqui na pasta Modelos 3D e eu vou criar um arquivo chamado arranjo tubulação. Esse vai ser o arquivo que eu vou utilizar para, primeiramente, trazer como uma referência tudo que foi modelado até então e, posteriormente, iniciar a modelagem dos nossos equipamentos de tubulação, inserir os acessórios como válvulas, etc. Bom, antes de iniciar com a modelagem, vamos dar uma olhadinha pela interface. Como eu comentei agora há pouco, o OpenPlant ele é muito parecido com as outras aplicações. Ele é baseado em Ribbon, ou seja, a gente tem essa interface aqui com várias ferramentas para tubulação, equipamento, HVAC, que é a ferramenta para ventilação, ar-condicionado, etc., e assim por diante. Aqui ao lado esquerdo, a gente tem uma janela onde configuramos os atributos ativos de cada disciplina, ou seja, especificação de tubulação, diâmetro dos objetos, se vai ter isolamento ou não. E um pouquinho mais abaixo a gente tem uma galeria de componentes referentes aos acessórios, aos objetos 3D inteligentes que a gente tem no OpenPlant. Mais aqui para a direita, nós temos uma porção de ferramentas onde a gente vai poder navegar pelo conteúdo do nosso arquivo 3D. Mais para frente a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Bom, eu vou começar trazendo como uma referência os arquivos gerados no Open Buildings. Então eu venho aqui em atachar uma referência. Deixa eu verificar se já está na pasta adequada. Vou lá em ProjectWise Share, aqui em Projeto Saneamento. Eu vou buscar o arquivo já compatibilizado em arquitetura pelo Open Buildings. E eu tenho ele aqui, GM Digital, planta tratamento, dou um duplo clique para abrir. Ele vai me dar um aviso informando que esse arquivo foi gerado em uma outra aplicação, não tem problema. Nesse momento, e para o projeto hidromecânico, eu vou alterar aqui o modelo que eu preciso utilizar para trabalhar, que é o modelo de implantação, aquele que eu vou modelar em cima os equipamentos, tubulação. Eu vou ligar a opção Nested Attachments, que vai permitir com que o modelo que eu trago como uma referência ele busque outros modelos aninhados ou referenciados dentro dele. Dá um OK. E o modelo já está sendo carregado ali atrás. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse modelo. OK. Eu vou ajustar um pouquinho o brilho. E esse é um modelo bastante complexo para a gente trabalhar dentro da disciplina hidromecânica. Nessa sessão, a gente vai basicamente inserir algumas bombas, algumas linhas de tubulação, válvulas, etc. E a gente não precisa de toda esta área para trabalhar. Basicamente, o que eu preciso fazer é filtrar a minha área de trabalho e a minha área vai ser o interior deste galpão. Então, eu vou começar fazendo um filtro aqui, fazendo um clipe na minha vista. Para fazer isso, eu vou buscar as ferramentas de clipe,
ficam aqui nos comandos de vista. E eu vou usar a opção Clip Volume. Com esta ferramenta, eu vou selecionar um clipe por seção. Existem várias maneiras, vários métodos para fazer esse clipe. Eu vou usar aqui um que ele é relativamente rápido para a gente definir. Dou um clique na tela. E antes de prosseguir fazendo a delimitação da área que eu vou trabalhar, eu vou ajustar os estilos de vista, para que ele não se pareça com um corte, e sim como uma delimitação de área de trabalho. Bom, a minha área de trabalho ela vai ficar filtrada mais ou menos por aqui. Eu vou fazer uma definição rápida e depois eu faço um ajuste fino. Já dá para perceber que está reduzindo ali a minha área e filtrando um pouquinho o meu modelo 3D. Ok. Eu vou colocar essa vista de frente ou de lado para que eu consiga enxergar o plano de corte e alterar essa visualização para que eu veja exatamente a área que eu quero trabalhar. Eu também poderia colocar esse plano aqui numa vista de topo, e aí eu faço uma delimitação bem mais precisa. Então, eu vou ajustar exatamente aqui, e eu vou trazer o plano um pouquinho mais para cá. Agora eu posso ajustar aqui o meu plano de corte para enxergar o interior da onde eu quero trabalhar. Por exemplo, eu vou deixar mais ou menos nesta elevação. E até poderia trazer um pouco mais a lateral para passar aqui a parede e me facilitar a modelagem. Então agora eu consigo enxergar muito bem a minha área de trabalho. E para que eu não perca este filtro, este clipe na minha vista, eu vou criar uma vista salva aqui no OpenPlant para que a qualquer momento eu possa recuperar este filtro que eu criei ou remover este filtro e ver o meu projeto como um todo. Para fazer esta vista salva, eu venho aqui na aba View e eu tenho um comando chamado criar vista salva, Create Saved View. Vou dar um clique, eu vou chamar aqui de galpão e eu vou dar um data point ou um clique com o botão esquerdo do mouse aqui na tela. Bom, feito isso, a qualquer momento agora eu posso retornar ao modelo original. Por exemplo, eu poderia remover esse clipe. Venho aqui em limpar o volume, Clear Clip Volume, dou um data point e eu tenho o meu modelo completo, o modelo feito nas outras aplicações, no Open Buildings, no OpenSite, etc. E eu posso rapidamente aqui, através da opção Aplicar Saved View, recuperar aquela vista chamada galpão. E aí eu venho para cá. Bom, feito isso, podemos já iniciar a modelagem de alguns equipamentos. Para um exercício rápido, vamos fazer o seguinte, vamos modelar algumas bombas, fazer os bocais de carga e descarga dessas bombas e inserir alguns acessórios. Daí a gente consegue estudar um pouquinho ou ter uma visão geral do OpenPlant, das facilidades para essa modelagem de projetos hidromecânicos. Então, inicialmente, a gente vem aqui em equipamentos, e aí eu vou buscar nas ferramentas de equipamentos, pumps, bombas. A gente pode modelar tanto usando esta base aqui como uma referência, ou a gente poderia, depois que inserir um primeiro equipamento, desligar esta referência para que as paredes, as linhas aqui do projeto arquitetônico, projeto estrutural, não atrapalhem a gente. Tanto faz, isso é uma opção. Então vamos começar inserindo uma dessas bombas aqui no meio e em seguida a gente desliga isso. Bom, então vamos inserir
uma bomba horizontal. Eu dei um clique aqui na barra na esquerda. E aí a gente tem a parametria desse equipamento. Bom, num primeiro momento, a gente precisa basicamente definir um ponto aqui para inserir os nossos equipamentos. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir ele mais ou menos nesta região onde está o cursor do mouse. Eu não vou me preocupar nesse momento com coordenadas, com pontos específicos. O objetivo aqui é a gente estudar um pouquinho sobre a modelagem 3D dentro do OpenPlant. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um ponto de snap aqui no piso. Eu vou ativar o meu AcuDraw e pressionar o comando O de origem para definir a origem do meu AcuDraw num ponto conhecido. A partir desse ponto conhecido, eu vou apertar Enter aqui e eu vou buscar um outro ponto como referência para fixar essa minha bomba. Então, por exemplo, eu vou definir este ponto de snap aqui em cima e eu posso ajustar a rotação. Notem que o AcuDraw ele se comporta exatamente como nas outras aplicações. O primeiro ponto a gente fixa o objeto, o equipamento no espaço, e o segundo ponto a gente define uma rotação. Uma vez que o equipamento ele foi inserido, se a gente selecionar ele, aparecem os seletores, os nós de manipulação. Esses nós, eles permitem que, depois que eles foram inseridos, a gente consegue dar um clique neles e ajustar novamente o posicionamento. Então, eu posso livremente ajustar o posicionamento, ajustar a rotação dele. E todos os comandos básicos, como copiar, mover, também funcionam aqui. Então, se a gente selecionar um objeto e pressionar o botão direito do mouse por alguns instantes, notem que a gente tem alguns comandos rápidos aqui, como copy, move, etc. Caso a gente queira editar alguma propriedade, como a identificação ou tag de um equipamento que já foi inserido, basta a gente dar um duplo clique com a ferramenta de seleção, ou seja, a setinha de Element Selection, em cima desse equipamento. Quando a gente dá um duplo clique, aparece novamente a janela para a gente definir os parâmetros. Aqui, então, durante um projeto, a gente definiria os parâmetros necessários, ou, como é o caso agora, eu vou buscar esses parâmetros através de uma folha de dados que eu já deixei salva na pasta do nosso projeto. Então, eu venho aqui no ícone de carregar, Load, e eu vou buscar aqui no ProjectWise, dentro da minha pasta de projeto hidromecânico, eu deixei uma pasta chamada Padrões, e aqui eu tenho um modelo já genérico de uma bomba pré-definida, uma folha de dados, eu vou dar um OK. Feito isso, todas as propriedades que eu tinha preenchido, elas vão automaticamente ser informadas aqui nesta folha de dados que está aberta. E aí basta apertar o botão aplicar para que esse desenho se adeque às novas propriedades. Então agora que eu apliquei, a gente tem um novo desenho desta bomba. Bom, o próximo passo aqui, como eu estou usando uma bomba paramétrica dentro do OpenPlant, esta bomba ela veio sem os bocais. Então, eu posso carregar uma lista de bocais aqui também. Dentro do OpenPlant, a gente tem várias maneiras para trabalhar com equipamentos. Eu poderia tanto buscar um paramétrico, como é o que eu estou fazendo agora. Eu posso modelar um equipamento com base em geometrias, sólidos, cilindros, etc. Então, eu posso modelar qualquer coisa dentro do OpenPlant, transformar isso num equipamento. Ou eu poderia ir no site de um fabricante, buscar o desenho 3D, seja num formato, por exemplo, DWG, num formato SAT, enfim, em algum formato
neutro para troca de dados, importar esse desenho aqui para o OpenPlant e trabalhar em cima deles. Inclusive, a gente poderia também trazer um desses equipamentos já com os bocais. Nesse caso, eu gostaria de mostrar como é que funciona a criação de bocais dentro do OpenPlant. Então, eu venho nessa opção Nozzle Manager, e aqui na opção Nozzle Manager, eu preciso inicialmente selecionar o equipamento que eu quero inserir bocais. Bom, eu já tenho um padrão de bocais criado para esse equipamento, então eu vou carregar esse padrão. Eu já estou aqui na minha pasta do ProjectWise Share e eu vou trazer aqui os bocais para essa bomba modelo M001A. E ele me traz aqui uma listagem de bocais para que a gente simplesmente aplique a esta geometria aqui na tela. Então, eu vou dar um aplicar aqui. Ele vai me perguntar quais peças de catálogo eu quero inserir nesse equipamento. E aí ele me traz ali já o posicionamento dos bocais na tela. Então, agora eu já tenho o primeiro equipamento finalizado. Bom, eu poderia revisar o nome dele. Ele veio aqui com PMP0001. PMP de Pump 0001 é o código dele. Essa nomenclatura ela é definida por padrão. Como aqui eu estou usando um conjunto de configurações de treinamento, ele vem com um padrão em inglês, né? Ele vem escrito PMP de Pump 001. Eu posso criar qualquer regra, por exemplo, B de bomba 01, B01, enfim, eu posso definir um conjunto aqui de regras para taguear, para identificar cada elemento. Bom, agora eu gostaria de copiar essa bomba e fazer um arranjo, por exemplo, aqui para o lado direito desta vista. Eu vou fazer o seguinte, eu seleciono um equipamento, aperto o botão direito por alguns instantes e vou selecionar a opção copiar. E eu vou definir o número de cópias que eu quero. Então, além desse objeto que já está na tela, eu vou selecionar aqui 4 cópias. Quero fazer 4 cópias desse objeto. Eu vou escolher um ponto para fazer a cópia. Por exemplo, eu vou pegar um ponto de snap aqui. E agora, com o AcuDraw, eu vou definir esta distância que a gente está vendo, né? Eu vou colocar mais ou menos 3 metros entre elas, porque depois seria interessante colocar um painel elétrico, alguma coisa aqui do lado também. Então, quando eu definir essa distância de 3.000 ou 3.000 milímetros ou 3 metros, na hora que eu der um clique, olha só o que vai acontecer. Ele automaticamente insere todas as bombas já com os bocais, mantendo essa distância que eu tinha pré-definido. Bom, agora o próximo passo, a gente pode inserir os painéis de comando dessa bomba. Para fazer isso, eu posso, como eu comentei agora há pouco, né, tanto modelar um painel aqui na tela, importar de alguma outra aplicação, eu posso buscar alguma coisa existente no OpenPlant. Então, eu queria fazer um pouco diferente do que eu fiz com os equipamentos agora. Eu queria trazer a partir de uma biblioteca externa. Então, eu venho aqui em inserir a partir de uma biblioteca, de uma célula. Notem que eu ainda estou nas ferramentas de equipamentos. E agora eu vou buscar uma biblioteca que contém esses painéis. Eu importei de uma outra aplicação. Então, eu venho aqui no botão de procurar. Eu ainda estou dentro do ProjectWise Share, né? Todas as informações ficam aqui, porque aí eu compartilho as informações que eu estou produzindo, que eu estou utilizando com todos os participantes do projeto. Eu vou apertar a opção Abrir. Nessa biblioteca, eu tenho basicamente 2 painéis. São painéis genéricos, ok? Então, eu tenho aqui um painel número 1, painel número 2. Vamos buscar esse painel número 1, vou dar um OK. E agora eu tenho a visualização ele aqui na tela. A gente já poderia inserir ele em qualquer local. Então, eu posso pegar um ponto de snap, eu posso clicar aqui do lado, ajustar a rotação. Notem que, uma vez que você traz um objeto de uma outra aplicação e importa para dentro do OpenPlant,
esse objeto ele fica inteligente, né? A gente pode manipular ele de qualquer maneira. E a gente pode mover ele com um comando, por exemplo, de move. Basta selecionar esse objeto, segurei o botão direito por alguns instantes, seleciono a opção move, escolho o ponto pelo qual quero mover ele e, por exemplo, eu quero colocar ele a uma determinada distância deste pontinho aqui. Para fazer isso, eu vou usar primeiro o atalho origem do meu AcuDraw. Então, eu levo o cursor do mouse até aquele vértice e pressiono a tecla O no meu teclado, O de origem. E agora, notem que o alvo, o cursor ali do AcuDraw ficou exatamente naquele vértice. E agora eu digito a distância que eu quero. Eu vou dar um Enter para travar o eixo Y. Então, notem que agora não há deslocamento em outra direção que não seja esta. Eu vou dar uma distância. Por exemplo, eu vou colocar que isso está a 150 daquele pontinho. E termino o comando com o botão da direita. Seria interessante eu fazer uma cópia agora desse objeto para todos os outros equipamentos. Então, novamente, eu vou dar um zoom aqui, segurar o botão direito por alguns instantes, copiar. Eu vou escolher um ponto pelo qual quero copiar. Eu posso tanto copiar por este ponto quanto por este ponto. Eu vou usar este ponto ali de trás, porque aí eu uso ele como uma referência, olha só, para fazer as outras cópias. Então, eu busquei o ponto que é o vértice do equipamento para usar como referência para as outras cópias. E assim como a gente fez agora há pouco, o número de cópias vão mudar para 4. Então, ele vai fazer 4 cópias aqui para frente. Vamos ver o resultado disso. Eu vou selecionar este vértice como vértice de cópia e vou dar um OK. Pronto, ele fez ali as 4 cópias para mim. Bom, deixa eu dar uma revisada nas tags dos objetos que a gente tem aqui. Então, eu tenho PMP1, 3, 4. Aqui ele pulou um, provavelmente porque eu tinha feito alguns testes antes. Não tem problema, a gente pode revisar esse tag. Então, eu poderia dar um duplo clique e o tag, ou a identificação dos objetos, fica aqui em Propriedades, Tag Information. A gente pode revisar, por exemplo, o número 2 e aplicar. Tá? Eu não vou fazer isso agora para não tomar tempo, né? Mas a gente, durante um projeto real, faria a revisão de todos os tags antes de fazer qualquer emissão, antes de prosseguir. A mesma coisa para os painéis, né? Então, os painéis também têm uma identificação, a gente pode revisar essa identificação. Por padrão, a identificação do painel ela vai incrementando automaticamente o número dela. Então, se o primeiro painel que a gente inseriu durante a nossa sessão do OpenPlant é o painel número 10, ele vai sequenciar 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Ok. Vamos entrar agora nas ferramentas de tubulação. Então, em tubulação, a gente dá um clique aqui nas ferramentas e temos todos os acessórios de tubulação para utilizar. Antes de iniciar o desenho dessas linhas que vão conectar aqui os bocais de carga e descarga, a gente precisa definir o que chamamos de pipelines. Pipelines são a identificação das linhas. A gente pode entender como camadas, como layers para inserir a tubulação. Então, isso vai estar muito relacionado com a maneira como cada um organiza o seu projeto. Eu vou fazer para esse caso o seguinte, eu vou criar uma pipeline para mostrar a funcionalidade básica aqui do OpenPlant e para fazer isso eu vou ajustar aqui nessa caixa de atributos de disciplina em pipeline a opção New, uma nova pipeline. Aqui em unidade, serviço e plant area é onde a gente define a organização do nosso modelo hidromecânico. Então, esse modelo ele contém algumas informações que não necessariamente são visuais, como, por exemplo, a que unidade, a que área, ou qual que é o serviço, qual que é o fluido que esses equipamentos servem.
E a gente pode definir rapidamente alguma coisa genérica aqui para fazer um teste. Por exemplo, unidade, eu vou colocar aqui uma unidade chamada U1, unidade genérica 1. Serviço, eu vou colocar aqui S1. E plant area, eu vou colocar área 1, A1. Só para fazer um exemplo e mostrar como é que funciona a modelagem de tubulação. Em propriedades, eu vou definir efetivamente o tag da linha que a gente vai modelar agora. Então, aqui em número, já é o campo que vem destacado para mim, eu vou colocar número 01. É a primeira linha, eu vou fazer essa linha aqui apenas como um teste, depois eu apago ela e a gente começa a modelagem efetiva do projeto. Notem que em Tag Information a gente tem a composição do nome dessa linha. Isso é uma regra, também pode ser definida. Normalmente o cliente final define qual que é a regra de identificação de ativos. Já veio aqui uma regra padrão, né? Essa regra vem definida como unidade, traço, serviço, traço, número da linha. Então, se eu alterar alguma informação aqui, por exemplo, vou colocar 99, este campo nome, ele é criado, definido automaticamente. A gente não mexe nele, a gente deixa o OpenPlant defini-lo de forma automática. Um pouquinho mais abaixo, a gente define qual a especificação de materiais que a gente vai utilizar, qual que é o diâmetro nominal. Então, vamos usar um diâmetro de 200 para fazer esse primeiro teste. E eu vou usar a opção salvar aqui. E agora, quando a gente olha para essa janela de preferências de atributos ativos da disciplina de tubulação, em pipeline eu tenho uma camada, um layer, uma pipeline ativa e uma única chamada U1S101, aquela genérica que a gente acabou de criar. E aí basta a gente selecionar o comando que a gente quer, por exemplo, eu quero inserir pipes, tubos, e o tipo de pipe que eu vou pegar um tubo simples. E aí inicia-se a modelagem. Vem uma janela aqui de configurações para a gente definir, por exemplo, eu quero modelar o tubo pela base dele, pela linha de centro, pela linha de topo. Isso é bastante útil quando a gente vai fazer a modelagem apoiada em algum elemento, algum suporte. E nesse momento eu vou usar essa modelagem pela linha de centro. A gente tem aqui uma série de propriedades onde a gente pode já definir, por exemplo, algumas condições de operação, algumas condições de projeto. Então, a gente aqui definiria alguns parâmetros referentes ao projeto, referentes ao material e assim por diante. E notem também que tem um item chamado Autofitting. Autofitting é a metodologia de modelagem que a gente vai usar. Ela chama-se Autofitting porque ela vai automaticamente encaixando os objetos, os acessórios de tubulação, conforme a gente vai modelando. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no bocal para iniciar essa modelagem. Notem que ao clicar no bocal, ele já me inseriu um flange. Se eu digitar aqui um comprimento, por exemplo, eu vou colocar 1.500, 1,5 m, e dar um clique. Agora eu vou fazer uma curva aqui. Eu aponto na direção a 90 graus, travo o meu AcuDraw com a tecla Enter, e quando faço isso, ele já insere uma curva. Se eu precisasse de uma derivação ou algum outro objeto, por exemplo, um T, eu vou clicar no ponto central desse tubo, aperto a tecla Enter aqui do meu AcuDraw e ele já insere o componente para mim. Então essa é a modelagem auto-fitting, é a principal técnica de modelagem dentro do OpenPlant, onde ele vai automaticamente encaixando as peças necessárias desde que elas existam no catálogo, na spec que está em uso nesse projeto. Bom, eu vou apagar estes objetos que eu fiz aqui. Vou criar as linhas que eu vou usar aqui para o projeto efetivamente. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar uma lista de linhas
que eu fiz no Excel, para que eu não tenha que ficar vindo aqui nessa caixa New, definindo unidade, serviço, área, etc. Então, eu vou trazer uma lista de linhas que já foi previamente digitada. Vamos dar uma olhada nessa lista de linhas. Eu tenho elas aqui no meu ProjectWise Share. Eu venho aqui na minha pasta hidromecânico, padrões, tags, linhas. Então, eu já tenho esse arquivo aqui. Aqui eu posso definir o nome de cada uma das linhas, definir o diâmetro nominal, já colocar as associações com área, unidade, serviço, número da linha e assim por diante. Deixa eu só revisar quantos equipamentos eu inseri. Eu tenho 5 equipamentos, são 5 linhas, então, ou eu vou ter uma linha de carga e uma linha de descarga para cada equipamento. Bom, eu vou utilizar essa planilha aqui para carregar estes tags já automaticamente no meu modelo. Tenho que fechar o Excel para que o OpenPlant carregue estes layers, carregue todos esses nomes lá para dentro. E eu venho aqui na opção Importar Tag. Vamos selecionar o arquivo, tag linhas. Ele também está dentro do ProjectWise Share. Abrir. E aqui a gente revisa o conteúdo do Excel, que são todos aqueles tags, todas aquelas identificações ou layers que a gente vai trazer aqui para dentro do OpenPlant. Importar. Bom, durante esse processo, o OpenPlant está criando todas essas linhas aqui na interface. A gente pode revisar isso dentro do nosso log aqui. Ele diz que importou um conjunto de áreas, unidades, serviços e importou também todos esses nomes aqui de linhas. Vou fechar esse log e eu vou abrir uma ferramenta que é o gestor de linhas, é o Pipeline Manager. Ele fica aqui, ó, Manage. Abro o gestor e agora eu tenho todos esses níveis, todas essas camadas ou pipelines criadas. São os nomes que foram criados e me poupou o trabalho de digitar cada uma delas. Bom, com esses nomes criados, agora a gente pode efetivamente iniciar a modelagem de cada uma das linhas. Vamos iniciar por esse equipamento que está mais aqui à esquerda na nossa tela, na nossa vista. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir o nível que eu vou trabalhar. Eu criei uma nomenclatura simplificada, né? Essa nomenclatura ela tem a identificação TQ-AB-11, ou seja, o primeiro equipamento, e vamos começar por uma linha aqui de carga. Então, eu marquei esta pipeline, ou esse layer que a gente vai trabalhar. A gente vem aqui em Pipes, seleciono a categoria de tubo que eu quero um tubo comum, e agora eu posso iniciar a modelagem. Eu vou trazer uma linha aqui com a tecla Enter para que ela saia nesta direção. Vou colocar aqui um comprimento dela mais ou menos 1500. E aí eu vou definir que esta linha ela vem até mais ou menos aqui. De maneira parecida, eu vou fazer o mesmo para cada um dos equipamentos. Então, eu vou trabalhar no equipamento 2, mudei ali o layer, e agora eu vou selecionar a opção aqui de tubo novamente, seleciono ali a linha de centro do bocal, vou dar um Enter, vou buscar um ponto de snap aqui para ele fazer a conexão automática. E assim por diante, né? 3, 1 é o novo layer ou a nova linha. Seleciono aqui o bocal, travei com Enter, seleciono um ponto e agora eu vou finalizar aqui nos últimos equipamentos. Trazer com o PAN, cliquei, Enter e assim até o final. A última linha de carga. Enter e busco um ponto de snap. Então notem que este primeiro trecho já foi finalizado. O segundo trecho eu gostaria de fazer
em seguida da inserção das válvulas aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro inserir válvulas ao longo destas linhas. Bom, eu vou selecionar o comando de válvulas. Eu vou usar essa opção de válvula gate. E agora, para que eu não tenha que ficar toda hora mudando aqui a pipeline ou a tag da linha que eu vou trabalhar, eu vou verificar se esta opção aqui, chamada Match, ela está ligada. O que essa opção faz? No momento que eu der um clique em alguma linha, ela automaticamente verifica a linha ou a pipeline, o tag da linha, e insere esse objeto em cima da linha apropriada. Então, ele reconhece a linha e insere a válvula dentro daquele layer correspondente. Assim, eu não preciso ficar trocando toda hora, né, inserindo ou informando qual que é o layer que eu vou trabalhar. Então, vou usar aqui a válvula. Eu vou fazer um ajuste para que ela seja inserida pelo centro. Então, eu venho aqui na porta de inserção, mudo aqui para Other, chego ali, aproximo perto do trecho de tubo, conferi que esta opção está ligada, agora é só buscar um ponto de snap. Notem que a válvula ela agora já está reconhecendo esse trecho. Clico num ponto central, aponto aqui para cima para inserir o volante e confirmo. E basta eu ir fazendo esse mesmo passo aqui para o restante da linha. Então, como eu estou com essa opção ligada, eu não preciso me preocupar se eu vou inserir ela no layer ou na pipeline apropriada. O próprio Penplant vai reconhecer e vai inserir para mim. Então, eu só vou fazer essa inserção aqui de maneira rápida. Selecionei a próxima. Para que o atuador fique certinho, eu estou dando Enter aqui no AcuDraw. E aí ele fica a 90 graus certinho. Ok. Se a gente quiser conferir os nomes, os tags, basta a gente vir com o Element Selection, parar o cursor do mouse em cima de um trecho e revisar. Por exemplo, aqui a gente tem que é um tubo de 200 e ele está na linha TQ-AB21. Este aqui está na linha TQ-AB31 e assim por diante, né? TQ-AB41. E a válvula também a gente consegue saber onde é que ela está. Olha, ela está, se a gente olhar ali embaixo, Level, olha lá, é o 41, final 41. Se a gente passar aqui para a próxima, ABTQ31, então a gente já confere só passando o mouse. Bom, para finalizar esse modelo, a gente vai trabalhar agora nas linhas de descarga. Volto aqui para tubos, vou ajustar o layer que eu quero trabalhar, ou a pipeline que eu quero trabalhar, no caso aqui equipamento 1 e número 2 referente à descarga. Então, entro nos comandos de pipe, vou dar um snap aqui, travo com o mouse, digito aqui o comprimento, vou trazer um pouquinho para cá, novamente um comprimento e parecido com o que eu fiz agora há pouco também eu vou trazer para simplificar, né, essa linha até este ponto final e agora conectar as outras linhas neste tramo, nesta linha principal. Então eu vou alterar aqui para TQAB22, dar um zoom ali, aponto para cima, busco um ponto de snap para não precisar digitar mais valores. E eu vou sempre dando Enter para que a linha ela saia com as dimensões adequadas. Então, notem que agora, basicamente, eu troco ali a pipeline que eu quero trabalhar. E aí vou buscando, basicamente, pontos de snap, travando com Enter e fazendo essas conexões. Então, vamos buscar a 42. Aponto aqui, Enter, busco um ponto de snap para pegar a altura, Enter novamente, busco um ponto de snap para pegar a intersecção. E aqui no último tramo,
a mesma coisa. Snap, aponto para cima, Enter, busco ali a elevação, Enter e confirmo. Ok. Para as válvulas, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez agora há pouco. Chego aqui em válvulas, busco o mesmo tipo. Aqui eu estou usando uma válvula gate. Mudo aqui o ponto de inserção para o ponto central. E agora eu posso inserir as válvulas. Ponto central. Pronto. Notem que eu não precisei alterar aqui a pipeline porque eu estou com o comando de match, é o comando que automaticamente busca a linha que eu estou clicando, a pipeline, a tag que estou clicando, e já posiciona, já associa essa válvula a essa pipeline. Então, é só sair pendurando aqui os acessórios, inserindo as válvulas. Eu estou basicamente selecionando o ponto central com o Snap, aí eu dou um Enter para que o volante da válvula fique alinhado certinho. E por fim eu confirmo com o Data Point, com o botão da esquerda do mouse. Bom, então a gente finalizou essa modelagem aqui básica de equipamento, tubulação, painel, acessórios, etc. Isso que a gente está vendo aqui, esses símbolos que a gente está vendo, porque eu estou com uma opção ligada no OpenPlant chamada Itens Construtivos, que me mostra onde tem junta, onde tem parafuso. Então, esses símbolos que a gente está vendo, se eu parar o mouse em cima, ele mostra que são parafusos, que são juntas, e a gente pode desligar a visualização desses símbolos, né? Eu posso vir aqui nos atributos de vista e tem uma opção chamada Constructions, itens construtivos. A gente pode desmarcar, ele fica mais limpo aqui na tela. Outra coisa que dá para perceber é que conforme eu vou mexendo o mouse, o OpenPlant ele vai destacando, né, os objetos que eu estou passando com o cursor do mouse em cima. Então ele fica toda hora passando, por exemplo, aqui no piso. Se a gente não quiser trabalhar com esse piso aqui, se a gente não quiser desligar e trabalhar de um modo mais limpo, somente com os objetos de tubulação, a gente poderia ir em referências e desmarcar aqui a visualização da referência. Tem uma coluna aqui que é a visualização. Aí a gente desmarca também aquela base, né, aquela referência, e o modelo 3D até fica mais ágil, né, para a gente trabalhar. Então também é uma outra maneira de trabalhar quando a gente está em áreas em geral confinadas ou tem muito detalhamento já, e quando a gente passa o cursor do mouse fica um pouco complicado de buscar os níveis ou fica sempre destacando alguma coisa. Então a gente pode desligar aquela área e depois, quando você terminar a sua modelagem, terminar a revisão do modelo, você volta a ligar ela. Lembrando que a gente, inclusive, já filtrou o projeto referenciado para que ficasse mais simples de trabalhar nesta área. Bom, agora, para finalizar, a gente pode partir para a emissão dos isométricos dessas linhas. Para fazer isso, eu volto aqui no Manage Pipelines, o gerenciador de linhas, e eu tenho uma porção de linhas aqui agora, né? Cada linha tem algumas informações. Vamos ordenar essas linhas aqui de forma crescente. E eu vou aproveitar e limpar aquela primeira tag que eu tinha criado, a O1S101, aquela linha de teste. Então eu vou deletar esse tag. E agora eu gostaria de gerar um isométrico para cada uma dessas linhas, para que eu tenha listagem de materiais, etc. Então eu vou selecionar todas elas, marcar, e eu vou emitir as folhas de isométrico. Então eu estou mandando o OpenPlant processar, linha por linha. Cada pipeline ele vai gerar uma folha com o detalhado e com os descritivos de material, etc. Bom, eu já
executei esse processo, agora eu só preciso mandar o OpenPlant criar os arquivos com essas descrições, etc. Eu vou dar um OK aqui no pedido de licença do Isometrics. E agora o motor de isométrico está sendo carregado aqui e está processando cada uma dessas linhas. Nesse processo, esse motor de isométrico ele já vai verificar possíveis inconsistências, incompatibilidades, ele já vai verificar se os materiais que eu utilizei eles têm conexão lógica ou não. Então, esse é um processo que já vai verificando uma porção de aspectos do nosso projeto. Enquanto ele está processando, e notem que ele vai processando linha por linha, né, porque foi assim que eu resolvi criar para esse exemplo, eu já posso dar um duplo clique para ver a primeira. Eu vou fechar essa ferramenta aqui, que eu não preciso mais dela aberta. Deixa eu só conferir, está gerando as últimas e também já está carregando a interface para a gente visualizar a primeira linha. Então, dentro dessa interface, notem que ele já publicou o meu primeiro isométrico e ele fez somente daquela linha de forma independente. Eu poderia ter criado já um desenho isométrico e todas as linhas já conectadas aqui num único arquivo. É basicamente a estratégia para a criação das linhas que deveria mudar, caso eu quisesse ter todas as linhas conectadas num único desenho. Também poderia fazer uma composição com uma folha e vários arquivos, enfim. E esse arquivo isométrico, ele já vem com um template aqui de cores, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ele vem todo detalhado. Então, por exemplo, aqui ele já vem com uma indicação falando que este ponto está conectado àquela bomba que a gente criou inicialmente, no bocal número 1 daquela bomba. Ele coloca aqui coordenadas já. Ele vai fazer uma série de indicações, então ele fala que tem flanges, tem juntas, G de gasket, B de bolt ou parafusos. Todos esses códigos a gente pode trocar, né? Simbologia de cores, etc. Então ele já vai fazer todo o dimensionamento desse desenho, todas as cotas desse desenho, todos os pontos de conexão, ele também vai marcando. Então ele coloca aqui, olha, a partir deste T, eu tenho uma conexão aqui, indicado como esse tracejado, falando que continua na outra folha, na folha chamada TQAB 21 ISO-1 e assim por diante. Ele vai mostrando cada coordenada e a indicação de que este desenho está conectado em uma série de outros desenhos. Ele põe o plano de corte, então a gente tem aqui, por exemplo, uma peça número 1 com um corte, aqui um comprimento G. Se eu procurar aqui qual que é a peça número 1, eu tenho uma listagem de materiais. A peça número 1 é um determinado tubo e esse tubo está aqui detalhado o comprimento dele de 4,492, que é aquele tubo, aquela linha que ela corre por todas as outras bombas. Tá? Se a gente fechar aqui, a gente poderia abrir uma outra linha, por exemplo, vamos ver a linha 2,1, que seria essa daqui, né? Então deve ser um tramo pequenininho. Deve ter basicamente a indicação de conexão com o bocal, e o tubo e a válvula. Então vamos carregar esse outro desenho. E é exatamente isso, né? Tem a indicação de conexão com a outra bomba no bocal número 1, as coordenadas e depois a indicação que esta linha ela se conecta num T, aqui representado pelo tracejado, e a linha que ela está conectada. Bom, podemos fechar isto. E agora a gente pode partir para a etapa de encaminhamento desses entregáveis para revisão. Então, vou dar um duplo clique aqui na pasta de entregáveis. Eu tenho aqui os arquivos que eu gerei agora há pouco com o OpenPlant. Para facilitar aqui a entrega, eu vou selecionar todos e
eu vou comprimir esses arquivos. Vou colocar aqui isométricos, deixar um nome bem simples. E agora eu vou abrir o portal aqui do meu projeto. Eu já estava ali no meu portal, né? Estou no projeto de saneamento. E aqui eu vou escolher a opção Deliverables Management. A minha interface está em inglês, né? Talvez vocês tenham já visto as interfaces em português nas outras sessões. Ele vai verificar aqui as minhas credenciais, já estou logado. Então agora eu vou escolher o seguinte, eu vou criar um novo entregável aqui, um pacote para revisão. Eu vou colocar o seguinte, projeto hidromecânico, entregáveis, para revisão, por favor, revisar as entregas 3D e isométricos. Tá bom assim. Bom, agora eu preciso colocar para quem que eu vou mandar isso. Vamos procurar aqui o nosso gestor do projeto, vai ser o William Ferreira. Eu adicionei ele como recipiente, como destinatário. Em documentos, eu vou clicar aqui em fazer um upload. Eu preciso salvar aqui antes de mais nada, né? Deixa eu dar um save. Eu vou clicar aqui em upload. E agora eu vou procurar lá no ProjectWise, ProjectWise Share, projeto de saneamento, hidromecânico, entregáveis, isométricos e vou dar um upload. Ok, então agora isso está indo para a nuvem, está sendo armazenado já no sistema de gestão de entregáveis. Ok, notem que eu envio um zip para facilitar o upload e esse sistema ele já automaticamente desempacota, né? Eu poderia aqui programar a entrega desse sistema para que seja numa data específica, etc. Bom, nesse caso eu simplesmente vou mandar para revisão e publicar. Enviar. Pronto. Com isso eu posso clicar aqui em Close. Volto aqui para o meu sistema de isométricos. Eu poderia até voltar para o meu portal aqui da Bentley. E com isso a gente finaliza essa sessão. Então, apenas como um resumo, durante essa sessão a gente falou sobre a interface do OpenPlant, vimos um pouco de modelagem de equipamentos, trazendo equipamentos paramétricos. A gente também trouxe, por exemplo, este painel como um arquivo externo feito numa outra aplicação. A gente viu que podemos carregar a folha de dados, então a gente cria um equipamento dentro do OpenPlant e consegue, por exemplo, trazer os dimensionais de um arquivo. O mesmo a gente testou para bocais. Com as linhas de tubulação, fizemos algo bastante parecido também. Trouxemos uma lista a partir do Excel com todos os tags já previamente digitados, cadastrados. Importamos essa lista para facilitar aqui a nossa modelagem. Daí a gente focou no projeto 3D, tanto das linhas quanto dos acessórios. Por fim, a gente preparou aqui o nosso modelo para a emissão de isométricos, geramos alguns isométricos, configuramos os entregáveis e enviamos através do nosso portal. A gente encerra essa sessão por aqui. Eu gostaria de agradecer pelo tempo, a atenção de todo mundo. Fico à disposição.
Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram que eu avance em algum outro comando, explique um pouquinho mais. Eu deixei os meus contatos no início da apresentação, fiquem à vontade para me contactar. E muito obrigado novamente pelo tempo.